Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Quaresma de São Miguel. Vamos pedir a proteção do nosso Santo Arcanjo, patrono da Santa Igreja, nestes tempos difíceis em que vivemos, a fim de que São Miguel nos ajude neste árduo combate contra os espíritos das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos. Que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos. Na meditação de hoje, o padre resolveu pegar um episódio recente, não muito longe de nós. No dia 5 de julho de 2013, o Papa Francisco resolveu dar prosseguimento a um projeto de Bento XVI nos jardins internos do Vaticano, onde uma imagem do Arcanjo Miguel foi inaugurada dentro dos jardins do Vaticano. E esta imagem, o Santo Padre consagrou o Vaticano aos auxílios do Arcanjo Miguel, ao seu patrocínio. Sem dúvida, o que levou Bento XVI a inaugurar uma imagem de São Miguel dentro dos muros do Vaticano, não restam dúvidas que faz parte de uma visão sobrenatural do Papa Emérito. A Igreja foi invadida nos últimos anos por Satanás. Agora é necessário que ela seja invadida pelos santos anjos, que a penetrem dentro dela e expulse o erro, as heresias, os sacrilégios, as blasfêmias, as apostasias contra a fé. Assim foram as palavras de Paulo VI naquele período conturbado do pós-concílio, quando dizia o Papa: o fumo de Satanás entrou no templo de Deus, por uma brecha que nós não vimos, não percebemos. Assim entra o demônio. O demônio, se dermos uma brecha, ele entra e sufoca, tal como o Papa Feliz foi nas suas palavras, o fumo de Satanás, não? Tal como a fumaça, né? Que nos asfixia, né? Tira-nos o bom ar, né? Enquanto a fé traz um ar sobrenatural, tal como o ar de uma montanha, não? Um ar puro que nós respiramos e faz tão bem a nós. O demônio, assim, tal como pelas chamas de uma fogueira, pelas chamas do inferno, pela chama da perdição das almas que se consomem neste fogo infernal, acaba por exalar no ambiente da nossa sociedade um fumo que asfixia e tem asfixiado tantas almas, não? E Bento XVI, assim, quis fazer um gesto concreto, não? E mostrando, dando continuidade ao desejo do Papa Leão XIII, quando colocou São Miguel como o patrono da Santa Igreja, não? É ele que rege a Igreja se coloca debaixo do seu patrocínio. E assim, nos jardins internos do Vaticano, foi posto a imagem de São Miguel a fim de consagrar a Igreja. Não? Leão XIII havia visto, não, por uma visão sobrenatural, tantos demônios que iriam sitiar a cidade de Roma. Sem dúvida, o Papa Emérito Bento XVI, juntamente com o Papa Francisco, pedem o auxílio para que a cidade de Roma, a Santa Igreja, não seja sitiada por tantos demônios que a querem, não? Como tantos demônios queriam a Nosso Senhor na cruz, né? Tantos demônios se vingaram contra Deus quando se lançaram
sobre Jesus como feras, não? Entrando, possuindo o coração daqueles soldados que o flagelavam, que o maltratavam, que blasfemavam, não? Então o demônio, assim, por meio de tantos instrumentos humanos, quis aplacar todo o seu ódio contra a Cristo Jesus. E aqui eu vou ler uma parte do discurso do Papa Francisco nos Jardins Internos do Vaticano. E percebermos, não, a profundidade e o tanto de coerência, né, que existe nestas palavras do Papa Francisco em uma teologia atualmente muito minguada, uma teologia sem fé, uma teologia sem ares sobrenaturais. E como estas palavras de Francisco vêm contra, não, a esta mentalidade muito moderna, né, onde evitamos falar do demônio, o inferno, e aqui percebemos, né, as fortes palavras que foram proferidas ao lado de Bento XVI, quando o Papa Francisco ali, né, lançou água benta sobre uma belíssima imagem de ferro de São Miguel Arcanjo nos Jardins Internos do Vaticano. Diz o Papa: nos Jardins do Vaticano existem diversas obras artísticas, mas esta, que hoje se acrescenta, assume um lugar de particular relevo, quer pela sua colocação, quer pelo significado que exprime. Com efeito, não é apenas uma obra celebrativa, mas um convite à reflexão e à oração, que se insere oportunamente no ano da fé. Miguel, que significa quem como Deus, é o campeão do primado de Deus, da sua transcendência e do seu poder. Miguel luta para restabelecer a justiça divina, defende o povo de Deus dos seus inimigos e, sobretudo, do inimigo por excelência, o diabo. São Miguel vence porque nele é Deus que age. Então, esta escultura recorda-nos que o mal é vencido, o acusador desmascarado e sua cabeça esmagada, porque a salvação se realizou de uma vez para sempre no sangue de Cristo. Embora o diabo tente sempre ferir o rosto do arcanjo e a face do homem, contudo, Deus é mais forte. A vitória é sua e a sua salvação é oferecida a cada homem. No caminho e nas provações da vida, não estamos sozinhos, mas somos acompanhados e amparados pelos anjos de Deus, que oferecem, por assim dizer, as suas asas para nos ajudar a superar muitos perigos, para podermos voar alto em relação àquelas realidades que podem pesar sobre a nossa vida ou arrastar-nos para o baixo. Ao consagrar o estado da cidade do Vaticano ao arcanjo Miguel, peçamo-lhes que nos defenda do maligno e que o afaste. Estas foram as palavras do Papa Francisco na inauguração da imagem de São Miguel Arcanjo. E aqui eu destaco isto que o Papa diz: Miguel luta para restabelecer a justiça divina. Não? Então São Miguel Arcanjo ele guerreia para que a justiça de Deus seja feita, né? Então a justiça de Deus, aonde Nosso Senhor freia o poder do mal, né? O mal que perverte os corações e retribui os bons, né? Por sua imensa bondade e misericórdia. Então, Nosso Senhor, a justiça divina, né? Um tema que não se tem falado mais, né? A justiça de Deus, o julgamento das almas, né? O juízo particular, em que as almas, umas serão salvas, não? E outras serão condenadas nas chamas eternas, no inferno, na prisão que não tem fim. Por isso que na imagem de São Miguel Arcanjo, ele traz uma balança. É disso que o Papa está dizendo, não? A balança de São Miguel é o símbolo da justiça, né? Pois a antiga tradição nos conta que é o arcanjo Miguel que recebe as almas quando morrem, no juízo particular. E ele dá a sentença para estas almas, ou o céu ou a condenação eterna, se estas não vieram se converter durante a vida. E aí a antiga tradição diz que
uma parábola, não uma história piedosa, em que será colocado as boas virtudes, os bons hábitos, de um lado a balança, e as nossas más ações do outro lado. E ali se dará a nossa sentença, não? O lado que se inclinar será de fato o que merecemos, os castigos que merecemos, tanto no purgatório como no inferno. A lembrar que no purgatório também seremos castigados, né? A punição dos bons, o purgatório. E São Miguel Arcanjo é este anjo, não? Que também está na porta, né? Ali entre o paraíso e o purgatório, e recebe assim as almas. E este tema da justiça divina, né? Deus haverá de fazer justiça, não? Deveremos voltar a meditar nesses temas, porque um dia nós teremos de comparecer diante do Supremo Juiz, né? Por isso é preciso que nos confessemos de nossas faltas e nos arrependamos. Um bom exame de consciência. Nessa quaresma de São Miguel poderíamos nos propor fazer um bom exame de consciência e aproveitar os padres para pedir confissão, né? Confessar bem. E essa é uma das formas de precipitarmos o poder de Satanás, né? Pela humildade. E não há lugar onde nós exercemos tanto a humildade como o confessionário, aonde declaramos as nossas faltas diante de Deus, né? E aí o Papa diz: defende o povo de Deus dos seus inimigos, sobretudo do inimigo por excelência, o diabo. Então o Papa não se limita a falar apenas do demônio, né? O Papa está dizendo que existem inimigos que também não são demônios, né? Ou seja, nós temos inimigos, a igreja tem os seus inimigos, né? Aqui está claríssimo na palavra do Papa, né? O povo de Deus, São Miguel os defende de seus inimigos, e sobretudo o inimigo por excelência, que é o diabo. Então nesta vida nós temos sim grandes inimigos, não? Apesar de Cristo ter nos mandado o mandamento da caridade, mesmo tendo inimigos, nós amamos os nossos inimigos, né? Rezamos pela conversão deles, que se submetam ao poder do bem, né? À justiça de Deus, enquanto há tempo, não? Quantos que se opõem à fé, né? À igreja, e a perseguem. Então por isso é preciso pedir a São Miguel, não? Que nos defenda o povo de Deus, defenda os padres, né? Os sacerdotes da mão dos inimigos temporais e espirituais, defenda os nossos bispos, defenda o Santo Padre, né? E é preciso rezar bastante, pois o demônio tem feito grandes estragos, né? Na igreja, fora da igreja. E diz o Papa: e São Miguel vence, porque nele é Deus que age. Então essa escultura recorda-nos que o mal é vencido, né? Então quando nós olharmos a imagem de São Miguel, é a vitória do bem sobre o mal, né? O mal é vencido, o demônio está debaixo dos pés de São Miguel, né? São Miguel trancafia o demônio, o acorrenta. Embora o diabo tente sempre ferir o rosto do arcanjo por ódio, né? Então nós vemos em algumas imagens o demônio tentando reagir contra São Miguel. Ele tem ódio dos anjos, né? Os anjos que estão no paraíso, por inveja, pois o diabo sabe do que perdeu, a felicidade eterna, né? Contudo, Deus é mais forte, diz o Papa. A vitória é sua e a sua salvação é oferecida a cada um. No caminho e nas provações da vida não estamos sozinhos, mas somos acompanhados e amparados pelos anjos de Deus, que oferece, por assim dizer, as suas asas para nos ajudar a superar muitos perigos. Os santos anjos estendem então as suas asas como que águias, não? Que voam acima do solo. Assim os santos anjos querem nos levar a uma vida mais alta, uma vida que eleve-nos para o céu, que vejamos as coisas, os tempos que vivemos de cima, com um olhar de cima para baixo, e não um olhar de uma fera, de um animal selvagem que rasteja e desconhece os perigos daquela floresta, daquela mata. Que sejamos uma águia, não? Que vê lá de cima, um olhar mais amplo,
está protegida dos inimigos. Não? Por mais forte que seja o leão, mas nada pode contra uma águia, uma ave, pois a ave pode fugir do leão facilmente, alçar voos. O demônio, disse São Pedro, é como um leão a rugir procurando a quem devorar, não? Como um animal selvagem que quer pegar a presa. Por isso aquelas almas que andam rasteiras, não? Na terra, que se rastejam, facilmente serão presas de Satanás. Mas aquelas que são como as águias, que voam alto, como os santos anjos, não? Que voam, que estão no mais alto, né, da criação, que é o céu. As almas que tiverem verdadeiramente vida espiritual estarão alçando voo como as águias, estão no mais alto dos montes, né, e protegidas dos ataques de Satanás, que tem como presa apenas aquelas almas que vivem a vida do corpo, a vida material, aquela vida escravizada pelas paixões, pela passionalidade, né? Pelos desejos da natureza. Porém, Deus nos chama a desejos muito mais profundos e intensos. O amor divino que faz os nossos corações aspirar à eternidade. Então, são belas estas palavras e fortes do Papa Francisco, não? E consagrou o Estado do Vaticano a São Miguel Arcanjo. E nós devemos consagrar as nossas casas, tal como o Papa colocou a imagem de São Miguel no interior do Vaticano. Cada fiel católico deveria ter uma imagem de São Miguel no interior de sua casa, a fim de metermos a presença dos santos anjos e lembrar ao demônio, não? Que no interior de nossas casas, por mais que o demônio tente penetrar, nós queremos e suplicamos que os santos anjos penetrem, estejam lá conosco, e sem dúvida Deus nos escutará. Que rezemos hoje pela Santa Igreja, para que os santos anjos possam vir em auxílio no interior da Igreja e possam expulsar a tantas potestades diabólicas que tentam destruir o sacerdócio, a Eucaristia, o papado, tantos demônios que tramam tantos males, maledicências, divisões, o erro que se espalha como uma erva daninha, e o diabo tem trabalhado dia após dia para a destruição do catolicismo, para a destruição das almas, e assim cada vez mais levando almas para o inferno e tirando-as do reino da felicidade e eternidade. Então agora vamos rezar, pedindo a estes anjos o auxílio a nós que estamos neste tremendo combate. Então hoje vamos fazer o envio dos santos anjos. Eterno Pai, que criastes tudo no céu e na terra, para a vossa glória e louvor, nós vos agradecemos, pois nos criastes e nos concedestes a grande dignidade de sermos vossos filhos, e nos confiastes a proteção e guia dos santos anjos, nossos irmãos celestes. Eis, juntamente com eles, estamos ajoelhados diante de vós, para consagrar-vos todo o nosso viver e agir, e vos pedimos que nos concedais o poderoso auxílio de vossas primeiras criaturas. Assim, por eles guardados e guiados, poderemos neste tempo persistir e cumprir a nossa missão. Por isso, mandai-nos aqueles que o vosso amor criador pensou. Mandai-nos aqueles que o sopro de vossa boca criou primeiro. Mandai-nos aqueles que nunca vos foram infiéis. Mandai-nos aqueles que no princípio lançaram Satanás no abismo. Mandai-nos aqueles que sem cessar contemplam a vossa face. Mandai-nos aqueles que dia e noite estão atentos às vossas ordens. Mandai-nos aqueles que administram toda a vossa criação. E juntamente com São Miguel, o chefe das vossas legiões celestes, queremos adorar-vos, amar-vos e, como ele, servir somente a vós, pois ninguém é como vós, ó Deus bom, misericordioso e fiel. Senhor Jesus Cristo, vós sois o princípio, a plenitude e o fim de toda a criação.
Diante de vós deve dobrar-se todo o joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, porque pela vossa vitória na cruz vos submetestes tudo. Também nós nos prostramos diante de vós, para implorar de vossa misericórdia a ajuda especial dos vossos exércitos celestes, que constantemente estão vos servindo e lutando para vós. Por isso, mandai-nos vossos exércitos, porque nos remistes pela vossa vitória na cruz. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos comprastes com vosso preciosíssimo sangue. Mandai-nos vossos exércitos, porque destes a vossa vida por nós. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos amastes até o fim. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos destes a vossa palavra. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos chamastes com os vossos anjos. Mandai-nos vossos exércitos, porque nos prometestes a vitória da Igreja. E que São Gabriel, o mensageiro de vossa encarnação, leve também o nosso faça-se-me diante de vosso trono, a fim de que também nós, conforme o exemplo de Maria, nos tornemos portadores de vosso corpo e sangue, e vos sigamos aonde quer que nos conduzais ou envieis. Espírito Santo, vós inflamastes nosso coração com amor aos vossos poderosos servidores. Assim pedimos a vossa assistência especial por meio dos santos anjos, a fim de que nos conduzam através deste tempo, como outrora haviam conduzido os israelitas, através do Mar Vermelho, para que, guiados por eles, possamos voltar para o coração do Redentor. Por isso, mandai também vós os vossos anjos em nosso auxílio, para que nos tragam os vossos 12 frutos. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos transmitam os vossos 7 dons. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles cresçamos na fé, esperança e caridade. Mandai-os em nosso auxílio, para que nos tornemos um com eles. Mandai-os em nosso auxílio, para que por meio deles nos tornemos verdadeiros adoradores de Deus unitrino. Mandai-os em nosso auxílio, para que lutem com cétupla força espiritual conosco e por nós. Mandai-os em nosso auxílio, para que protejam os 12 portões da Santa Igreja. E queira São Rafael, com sua seta de amor, inflamar cada vez de novo o nosso coração com a brasa do amor de Deus, para que possamos guardar o mistério do Rei. Maria Imaculada, Rainha de todos os anjos, em cujo serviço estão, vós unis em vosso exército todos os vossos servos, a fim de conseguir também a batalha presente, a vitória para Deus. Por isso nos refugiamos em vós, Nossa Senhora, Rainha e Mãe, e vos suplicamos, cheios de confiança, olhai para a nossa miséria e mandai-nos os vossos anjos. Escutai a nossa súplica e vinde com os vossos anjos. Ficai conosco na luta com todos os vossos anjos. Enviai os vossos anjos, Virgem Puríssima, para precipitar a Satanás para o abismo. Dai ordem aos vossos anjos, Mãe Santíssima, para afastar para longe de nós a serpente. Ordenai aos vossos anjos, Rainha Augustíssima, que afugentem o grande dragão, e na mão dos nossos santos anjos da guarda, queremos servir-vos eternamente, silenciando, escutando e obedecendo, pobres, puros e fiéis. Agora vós próprios estáis diante de nós, grandes e santos irmãos, e nos colocamos confiantemente em vossas mãos. Os cuidados do Pai Celeste nos confiaram a vós. O amor do Senhor vos chamou a segui-lo ao nosso lado, e o Espírito Santo vos entregou a Maria, sua esposa e vossa rainha, a fim de que ela vos envie em nosso auxílio. Por isso nós nos confiamos a vós, santos serafins, e vos damos todo o nosso amor. Nós nos confiamos a vós, santos querubins, e vos entregamos todas as nossas palavras. Nós nos confiamos a vós, santos tronos, e vos entregamos toda a nossa vida. Nós nos confiamos a vós, santas dominações, e vos entregamos todos os nossos dons. Nós nos confiamos a vós, santas potestades, e vos entregamos todas as nossas lutas e tentações. Nós nos confiamos a vós, santos principados, e vos entregamos toda a nossa posse. Nós nos confiamos a vós, santas virtudes, e vos entregamos nossos talentos e virtudes.
Nós nos confiamos a vós, santos arcanjos, e vos entregamos todas as nossas obras. Nós nos confiamos a vós, santos anjos, e vos entregamos nossos sofrimentos e misérias. Vós todos os 9 coros dos santos anjos, nós vos agradecemos por toda a vossa ajuda e dificuldade que cada dia nos concedeis, e vos pedimos pela força do preciosíssimo sangue de Cristo, pelas lágrimas de nossa Mãe Maria Santíssima, e pelo poder que recebestes de Deus para socorrer aos homens. Protegei a Santa Igreja e cada um dos seus portões contra os ataques dos inimigos, para que a vitória redentora de Cristo se manifeste. Ensinai-nos a sermos vigilantes e a conhecer a grande batalha na qual estamos envolvidos, a fim de que não se perca mais nenhuma propriedade de Deus por causa de nossa falta de atenção e sonolência. E colocai sempre de novo a grande meta diante dos nossos olhos, que é o próprio Deus, o Santo, forte e imortal, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem queremos convosco adorar eternamente na Jerusalém Celeste. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Subjugue Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Que São Miguel Arcanjo nos abençoe, nos guarde de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Que sejamos sempre fiéis a Deus. Que São Miguel esteja sobre nós e a Santíssima Virgem interceda pela nossa salvação e o máximo bem para as almas e a glorificação da Santa Igreja. Deus os abençoe. Salve Maria.